Chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos temos, cantamos já ao Senhor, essa bendita promessa, venha trazer-nos vida, essa voz, chuvas de bênçãos dos céus, somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos dos céus, todas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Então diz assim a partir do versículo 12: os apóstolos realizaram muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais ninguém ousava juntar-se, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluía também multidões das cidades e próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, os que eram atormentados por espíritos imundos, todos eram curados. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. À noite eu vou até o versículo 29, agora eu vou parar aqui. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa, grandiosa, de estarmos na Tua presença, em culto com família. Estamos aqui, Senhor, numa celebração em conjunto. Essa semana, Deus, muitos grupos se reuniram de manhã aqui, orando uns com os outros, irmãos que vêm aqui, um grupo que vem orar às manhãs, e ali estiveram juntos compartilhando. Muito obrigado pelos grupos de células que durante a semana também se espalharam pela nossa cidade, pelo nosso bairro. Muito obrigado a Deus por aqueles irmãos que discipularam muitas pessoas durante essa semana. Muito obrigado por tudo que tem acontecido, e agora nós queremos expressar a nossa gratidão por esse momento de culto juntos, esse momento de celebração. Ó Deus, que nós possamos aqui, na Tua presença, sermos edificados, Senhor Deus, encorajados, consolados, restaurados, libertos. E se tiver alguém, Senhor, precisando encontrar a Cristo como Senhor e Salvador, que também seja uma oportunidade de salvação, atua aqui poderosamente em nosso meio, dá-nos o Teu poder, dá-nos discernimento e capacita-nos para pregar a Tua palavra na unção do Espírito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bom, eu vou mencionar paz, vou focar paz, mas essa palavra é para todos nós, é para toda a igreja. Então, quando eu for falar para o pai, eu estou falando para você também, que não é pai. Pai é uma nobre missão, como eu coloquei a pastoral da revista desse mês. Pai é uma missão dada por Deus. Deus podia ter impedido você de ser pai, mas Deus permitiu que você tivesse filhos. E é uma missão dada por Deus. É uma missão que Deus dá a cada um de nós. É uma missão nobre. A importância de um pai na vida de um filho é fundamental. Um pai, ele tem um impacto na vida de um filho tremendo.
Falei para vocês de uma pesquisa, mas eu gosto de repetir essa pesquisa, de que quando é o pai que é o líder espiritual da família, e é o pai que é aquele que motiva a família para servir ao Senhor, dizem as pesquisas que no mínimo 80% da família vem. Quando é a mãe, é em torno de 14% a 15%. Mas quando é o pai, isso pula para 80%. O impacto de um pai na educação de um filho é tremenda. Eu me lembro uma vez que eu caminhei com um pastor, e agora se não mandou, Elcir. Me lembro que Elcir levou uma revista Veja para a gente sobre aquela experiência do Clodovil, você lembra? Que ele colocou, quando perguntaram o Clodovil por que ele não lutava, por que ele não militava a favor do movimento gay, e os gays não gostavam do Clodovil, por isso que ele não comprava essa briga, ele não levantava essa bandeira apesar de ser gay. E ele disse: como eu vou querer isso para os outros? O mal que isso causou em mim foi por causa de uma experiência negativa de um pai, que ele presenciou o pai também envolvido com homossexualismo. Ele presenciou, e aquilo teve um impacto negativo. Mas como é que eu vou levantar uma bandeira dessa? A figura do pai é importantíssima, é uma missão. Nós estamos vivendo uma época em que Satanás usa várias estratégias para destruir a família. E uma das estratégias importantíssimas que Satanás está usando é de enfraquecer a figura masculina. Na maioria das vezes, quando você vê um filme, uma novela, lê um livro, está lá uma mulher poderosa, está lá uma mulher e um homem fracote. Então, o pai é uma missão. Onde eu quero chegar quando eu li Atos aqui hoje? É que esses apóstolos, que eu acabei de ler sobre eles, esses apóstolos, eles estavam convictos de que eles tinham uma missão. Eles estavam firmes de que eles tinham uma missão dada por Deus que tinha que ser cumprida. E esses apóstolos, eles tratavam essa missão deles como algo urgente, como algo necessário, como algo importante. E por isso, nada poderia impedir os apóstolos de cumprir a missão, de testemunhar de Cristo, de cumprir a sua missão. Então eles enfrentam perseguições, eles enfrentam inimigos, eles têm batalhas grandiosas, mas eles estavam conscientes de que não poderiam deixar de cumprir uma missão. Então, nós temos muitas missões no mundo dada por Deus, de testemunhar, de falar de Cristo, mas você, por certo que está aqui e que é pai, tem uma missão dada por Deus, vai ser pai. E tal qual esses apóstolos lidaram com a missão dele, dada por Deus, nós temos que lidar com a nossa missão dada por Deus. Então, quando eu falo hoje para você que está aqui, que é um jovem, que é um adolescente, que é um rapaz, é para você também, porque se você um dia vai ser pai. Então, a primeira lição que eu quero tirar para os pais, baseado nesse texto, é que nada pode impedir um pai de cumprir sua missão. Nada. O pai é um dom de Deus para o mundo. Nada pode impedir você de ser esse dom de Deus para o mundo. Quando esses homens, o texto diz que os apóstolos realizaram muitos sinais e maravilhas.
Quando o texto diz que eles estavam realizando muitos sinais e maravilhas entre o povo, o que o texto está dizendo? Que eles eram um dom de Deus para o povo. Eles eram um presente de Deus para o povo. Eles eram um presente de Deus para abençoar o povo. E eles faziam sinais e maravilhas no meio do povo. Aplicando isso para a nossa vida de pai, de mãe, de seres humanos, dizer: nós somos um dom de Deus para o mundo. E olha bem, eu ouvi um pastor um dia desse, pregando, o pastor Neil Barreto, sobre o texto, aquele texto do endemoniado gadareno. E quando o endemoniado gadareno foi liberto, e ele queria voltar, ele queria continuar andando com Jesus, o que Jesus disse? Não, vai para a sua casa, porque quando você se converte a Cristo, você se torna um dom de Deus para o mundo, um presente de Deus para o mundo, e o primeiro lugar que você tem que ser um presente de Deus para o mundo é dentro da sua casa, dentro da sua família. Ele disse para você: volta, porque você precisa ser um presente de Deus para o mundo. E outra coisa muito importante, nós falamos muito em bênção, em ser abençoado. Eu sou abençoado, eu quero ser abençoado. Mas ser abençoado não é receber alguma coisa de Deus. Ser abençoado é ser bênção de Deus para os outros. Esses apóstolos, eles eram abençoados não porque estavam recebendo alguma coisa de Deus. Eles eram abençoados porque estavam fazendo a bênção de Deus chegar até os outros. Isso é que é ser bênção. E é isso que é receber bênção. Ser abençoado, em primeiro lugar, não é ficar recebendo um monte de coisa de Deus. Ser abençoado é fazer com que a bênção de Deus chegue até os outros. E esses outros hoje, como nós estamos no Dia dos Pais, esses outros hoje são os seus filhos, a sua família. Ser abençoado é ser bênção de Deus para a sua família. Isso é ser abençoado. E esses discípulos, esses apóstolos, o que estavam sendo? Bênção de Deus para os outros. A Bíblia diz que eles realizavam muitos sinais e maravilhas entre os povos, e todos os que creram se juntavam ali. Então, meus irmãos, e o interessante é que isso aconteceu depois do episódio que eles disciplinaram Ananias e Safira. Presta atenção. De Ananias e Safira, capítulo 5, versículo 1, os textos anteriores, pisaram na bola, mentiram, planejaram lá, fizeram um plano para enganar os apóstolos, enganar a igreja. E quem quer enganar a igreja, nunca esqueça que está enganando Deus. A gente vende por um preço, combina, diz que vendeu por outro e tal. A questão ali não era o valor, não era nada de diferença. A questão ali é que a igreja estava começando. É claro que a indisciplina não é tratada hoje como naquele tempo, porque a igreja estava começando. E se a igreja no seu início compactua com o pecado e deixa o pecado proliferar, talvez hoje nós não estivéssemos aqui. O pecado tem que ser tratado como pecado. E aí então a disciplina é aplicada. Só que quando a disciplina é aplicada, muitos poderiam pensar: essa igreja é muito disciplinadora, não vai mais ninguém lá. E o texto diz o quê? Que cada dia tinha mais gente. Como é que a gente aplica isso para o Dia dos Pais, hein? Tem muitos pais pensando que vão ajudar seus filhos, que vão ser bênção para os seus filhos, não exercendo a disciplina. O mesmo princípio está aqui. É o mesmo princípio de Atos 11.
A aplicação da disciplina com Ananias e Safira trouxe saúde para a igreja, trouxe bênção. E muitos pais não querem aplicar a disciplina, mas vejam bem, a disciplina tem que ser aplicada com amor. Quem disciplina com amor só abençoa. Faz parte da missão, disciplinar com amor. E esses apóstolos nos ensinam isso. Eles disciplinaram e o povo continuou vindo. Por quê? Porque ganhou saúde, foi bênção. Disciplina com amor nunca é problema. Disciplina com amor sempre é bênção, porque se não disciplinar com amor, o tigre arranca o braço. Se não impõe limites, o tigre arranca o braço. Se omite diante do que o filho está fazendo de errado, o tigre arranca o braço. E o problema não é do tigre. Entende? Então a disciplina abençoa. E essa lição os apóstolos deixaram aqui quando disciplinaram, quando foram disciplinar. Disciplina entre nós, com nossa família. E a disciplina, ela dá saúde à família. A disciplina em amor revigora. A disciplina em amor restaura. A disciplina em amor não deixa o erro se alastrar. Porque se o erro de Ananias e Safira se alastrasse na igreja, destruiria a igreja. E se o erro se alastra na família, destrói a família. Sem disciplina em amor, a igreja e a família deixam de se tornar lugares seguros. Todo lugar sem disciplina e amor se torna um lugar inseguro. E a igreja, muita gente se juntava à igreja, por quê? Porque ela se tornou um lugar seguro. Perceberam um versículo estranho no meio da história que diz assim: dos demais ninguém ousava juntar-se a eles? Fica esquisito a gente ler isso, né? Tanta gente dos demais. Quem são esses demais? Aqueles que estavam com outros interesses, aqueles que queriam se aproximar da igreja só por seus interesses, aqueles que queriam se aproximar da igreja, mas viver no pecado, aqueles que queriam se aproximar da igreja para viver de qualquer maneira. Quando eles viram a disciplina sendo aplicada na igreja, o que eles fizeram? Esses não viram. Esse é um lugar seguro, você não é para ir dar bobeira não. Mas quando a igreja não tem disciplina, quando a família não tem disciplina, todo mundo se sente à vontade para vir e fazer qualquer coisa, viver de qualquer maneira. Ou seja, todo mundo fica à vontade para vir para a igreja só por causa dos seus interesses. Igreja sem disciplina está lotada, vírgula, mas também lotada de gente que está lá só por causa dos seus interesses. Então a família, esses apóstolos têm muito a nos ensinar, rapaz. Muito. E eles disciplinavam com amor, né? E aí esse texto nos ensina. Eu estou no tópico só. Eu falei que ia falar um e o dois, não vou só o dois para não. Vou falar só um, tá? Que já vi que não vai dar tempo. Então, eu estou só no um. Tem tanta coisa rica nesse texto. Olha o que esse texto nos ensina mais aqui. Apesar da adversidade, apesar da perseguição, eles já tinham sido colocados presos, já começou a perseguição. Vocês vão ver hoje à noite, eu sei que todos estarão aqui, vocês verão hoje à noite algo extraordinário que aconteceu quando eles foram presos de novo. O texto seguinte, que eu não li, mas é maravilhoso também. Mas o que acontece que esse texto nos diz? Esse texto nos diz que afluíam multidões. O pessoal começou a chegar. Sabe qual é a lição que eu tiro daqui para nós pais? É que nós precisamos ser pais agregadores.
apesar da perseguição, apesar da luta, o que estava acontecendo é que na igreja, ali, cada vez mais agregava gente. Apesar da luta, da perseguição que se espalhava sobre aqueles homens, era só coisa boa. O que começou a circular em Jerusalém, na circunvizinhança, era só coisa boa sobre eles, apesar da adversidade, da perseguição e da truculência dos líderes judeus. Aqueles homens só se ouvia coisa boa deles. Olha aí. Quantos pais, quando começam a surgir os problemas na família, as adversidades, quando começam a surgir as truculências da vida, o pai, em vez de agregar, desagrega. Aqui os apóstolos foram veículos de agregação. Mais gente juntava, mais gente agregava. O pai é o principal instrumento de agregação dentro de uma família. O pai, quando ele é agregador, meu amigo, dificilmente uma família desagregará. Eu me lembro de um episódio com o pai, a mulher dele é crente, da Assembleia de Deus, mas eu não sei se ele é. Seu Francisco, pai de Luciano e... Você lembra daquele filme? Como é que é? Pode falar que não é pecado ouvir esse tipo de música, não. É só separar. Quando a música é porcaria, joga no lixo, né? Música é arte. E arte, quando ela é boa, a gente gosta. Quando é ruim, joga no lixo, pega a boa arte e ouve. Se tem uma música de Zezé de Camargo que é boa, não é pecado ouvir. Se é arte. Porque se você condena a música como arte, também jogue fora todos os quadros que estão pendurados na sua casa, porque também é arte e foi um incrédulo que pintou. Não é verdade? Agora, quando você lida como arte, não. Essa música aqui que esses dois artistas fizeram é uma arte, é bonita, é boa. Qual o problema ouvir? Mas o que aconteceu quando teve um episódio, que eu acho que foi aqui em Curitiba, se eu não estou equivocado, que eles vieram dar um show, e houve um desentendimento entre Zezé de Camargo e Luciano, e correu um boato que a dupla ia acabar. O que seu Francisco fez? Pegou um avião lá onde ele estava, chegou aqui, ele disse: enquanto eu estiver vivo, não tem fim de dupla, coisa nenhuma. Pode parar com essa palhaçada e começa a cantar junto. E a dupla está lá até hoje. Pai agregador, do jeito dele, mas agregador. O pai é agregador, gente. O pai é um instrumento de agregação na família. E os discípulos embaixo de todas as dificuldades. E os apóstolos, a igreja não desagregava, ao contrário, cada vez tinha mais gente. O pai agregador cria um ambiente favorável. Os apóstolos, quando começou a coisa a ficar ruim para o lado deles, o que eles fizeram? Eles não fugiram, igual muitos pais não fazem. Muitos pais, quando a coisa começa a ficar problema, isso que ele faz, foge, tira o time de campo. Os apóstolos não ficaram ali juntos, agregando a igreja, agregando família. Não fugiram. Um pai agregador, ele faz com que sua família se fortaleça diante da adversidade. O texto diz que aqueles crentes se fortaleciam. Um pai agregador faz com que a família diante da adversidade se fortaleça. O texto diz que eles não se fragmentaram, mas eles fortaleceram. Pais que sabem lidar com aflição, oposição e perseguição e adversidade é uma bênção para a sua família. Última reflexão ainda no tópico 1. O texto diz que bastava Pedro passar, que as pessoas se contentavam em que a sombra dele os cobrisse. É isso que o texto diz?
Por que isso? Simplesmente pelo seguinte: a presença de Deus era tão forte na vida dele, tão forte na vida dele, que as pessoas se contentavam só com a sombra dele. Que a presença de Deus era forte na vida dele. Essa é a grande e maior necessidade do nosso tempo. Paz. Que a presença de Deus é tão forte na vida dele, que talvez não baste a sombra, mas basta um olhar amoroso, basta um sorriso amigável, basta um abraço, basta um aperto de mão, basta um beijo, basta uma presença física, e aquele pai já estará abençoando. Uma presença de Deus tão forte, que às vezes mesmo que o pai não abra a boca, mas quando ele dá um abraço no filho, ele já passou tudo o que precisava passar para o filho, porque a presença de Deus é grande na vida dele. Grande, era assim. Quantas lições, né, desse texto para nós. Não podemos passar aqui a tarde toda só tirando lições preciosas nesse texto sobre quanto importante é quando você está determinado a cumprir sua missão. Aqui são apóstolos que estavam determinados a cumprir a missão que Deus deu para eles. Determinados. Eles então agem dessa forma toda. Pai, você tem uma missão dada por Deus. Hoje à noite nós vamos continuar falando, e vamos começar hoje à noite falando sobre pais como instrumentos de cura e libertação numa sociedade doente e opressora. Pais, instrumento de libertação e cura numa sociedade doente e opressora. Pais que não se deixam intimidar. Pais fortalecidos pelo poder de Deus. Pais portadores de uma mensagem de vida. E pais com uma obediência irrestrita. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas isso é Deus. Vamos orar. Fique em pé. Uma demonstração de carinho, dizendo o quanto vocês são importantes. Eu tenho dito nas minhas palestras, quando eu passo por aí, que temos uma sociedade hoje de crianças órfãs de pais vivos. Que isso não aconteça nas nossas igrejas nem no nosso meio, que as nossas crianças elas possam ter seus pais presentes da melhor maneira possível, para que o nome do Senhor seja glorificado. A ministra de música do Ministério Infantil, a irmã Eneida, esposa do pastor Valdo, e durante um tempo foi preparado o que eles vão fazer aqui para vocês, né? Mas antes da música, nós vamos ler um texto que você possa abrir a sua mente e o seu coração para ouvir esse texto e ser abençoado por ele. Foi o pastor Israel de Azevedo que escreveu, né? Então, escute esse texto com o coração e a mente aberta para que ele possa ser isso na sua vida, tá bom? De Israel Belo de Azevedo, há pais que são pais. O pai que pensa que é pai, gera o filho e imagina que sua tarefa terminou. O pai que pensa que é pai, provê os recursos para que o filho possa se alimentar, morar e estudar. O pai que pensa que é pai, prioriza a própria profissão, a qual dedica todas as horas possíveis do seu dia. O pai que pensa que é pai, segue o roteiro que seu pai lhe deixou, não importa se o modelo deve ser novamente trilhado. O pai que pensa que é pai, é sempre firme, raramente brinca. O pai que pensa que é pai, é sempre distante, dificilmente se abaixa. O pai que pensa que é pai, é sempre duro, jamais agarra o filho no colo e o beija extravagantemente. O pai que pensa que é pai, é sempre exigente, mesmo quando elogia, deixa marcada a tarefa para o dia seguinte ou para a vida afora. O pai que pensa que é pai,
está sempre certo, jamais pede perdão. O pai que pensa que é pai faz escolhas erradas. O pai que pensa que é pai não precisa ser como seu pai que pensava que era pai. Todo pai pode ser pai. O pai que é pai gera e cuida. O projeto é para a vida toda. O pai que é pai tem alegria em ser pai, mesmo tendo que prover tarefa que desenvolve sem recebê-la como um fardo. O pai que é pai põe a profissão no seu devido lugar e professa o prazer da presença com o filho. O pai que é pai olha para o seu próprio pai para ser melhor do que ele. O pai que é pai é sempre firme e alegre. O pai que é pai é duro quando necessário e carinhoso sempre. O pai que é pai tem boca, mas também tem ouvidos. O pai que é pai elogia o filho. O pai que é pai ora pelo filho e também com o filho. Lê a Bíblia para o filho e com o filho. O pai que é pai pastoreia o seu filho. O pai que é pai aprende com o filho. O pai que é pai se orgulha quando o filho se torna um pai ainda melhor do que ele foi. Do pai que é pai, o filho pode guardar uma imagem esculpida na argila do afeto. Do pai que é pai, o filho pode dizer, talvez diante do seu caixão: serei uma pessoa feliz se for igual ao meu pai. O pai que pensa que é pai pode tomar a decisão de ser pai. O pai que ainda não é pai pode começar agora a ser pai. Ele pode ir ao seu filho, pedir-lhe perdão e ajuda. Filho, me ajude a ser o seu pai. O pai que é pai pode ir ao Deus Pai e agradecer pelo filho que tem. O pai que é pai pode pedir ao Deus Pai para ajudá-lo a ser um pai ainda melhor. Todo pai ainda tem algo que gostaria de fazer com o seu filho. Amém. Gostaria de pedir os pais ficassem de pé, que as crianças vão tocar com vocês. Futuros papais também, os grávidos também podem ficar de pé. Vamos acompanhar as crianças com ritmo. Vocês podem fazer também de estalar de dedos. 1, 2, 1, 2, tá? Acompanhar o ritmo com eles, tá bom? Vou brincar com meu Deus.